Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Esse é o Numen Talks, o podcast da Numen, onde a gente fala de tecnologia, de inovação e de negócios, de uma ordem prática, com gente que viveu na pele situações reais do dia a dia e tem muito a compartilhar conosco. Eu sou o Flávio Molina e vou ser o host desse episódio. Estou aqui com duas pessoas especiais, com o Pena. Tudo bom, Pena? Fala, Molina. Beleza? Tudo jóia. Bacana. O Pena é o Head de Cloud da Numen, tá? E também estamos aqui com o Alessandro. Tudo bom, Alessandro? Tudo bom, Molina? O Alessandro é founder e CEO da CloudDog. Tudo bom, pessoal? Tudo bom. Bacana. Bem-vindos. Beleza, maravilha. Bom, vamos começar então com uma pequena introdução aqui. Pena, você pode falar um pouquinho aí da tua história para o pessoal te conhecer melhor? Quem não te conhece, né? Você já é velho de guerra aqui nos podcasts da Numen, né? Claro. Primeiro, cara, é um prazer estar aqui de volta e falar com vocês. E hoje estar aqui batendo um papo com o Alessandro sobre um assunto tão atual e que a gente tem vivido na pele, como você comentou. Cara, eu tô na Numen há 12 anos, né? Então, assim, e minha carreira sempre foi uma carreira muito técnica no passado, né? De desenvolvedor, muito focado em SAP, e depois a gente acabou fazendo uma transição para a área de arquitetura de solução, de inovação, sempre estudando coisas novas. Foi justamente onde a gente começou a trabalhar em parceria com a AWS, e a gente começou a ter outros desenvolvimentos como chatbot, esse tipo de coisa. E aí hoje estou aqui, assim, então assim, desde 2021 a gente tem a área de cloud na Numen, e eu tenho orgulho de poder ser head dessa área e tentar trazer esse tipo de negócio para dentro da empresa e tentar trazer inovação com cloud, que na minha opinião, sem dúvida, não é só futuro, mas já é presente no mercado, tá? Muito bom, Pena. Bacana. Boa. E Alessandro, conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer, por favor. Claro. Bom, a minha história ela está muito voltada também para a área de tecnologia. Eu tive algumas incursões em outras áreas, né? Mas assim, sempre foi o foco em tecnologia. Comecei lá atrás, na década de 90 ainda, desenvolvimento de software. Para quem conhece, Delphi, Oracle, né? Caramba. Faz bastante tempo. Depois comecei a trabalhar com Java, arquitetura SOA, né? Integrações de sistemas, né? E conheci a AWS lá em 2011, né? E já em 2013 eu tirei minha primeira certificação, né? Eu fui um dos primeiros profissionais certificados aqui no Brasil, né? Eu brinco com o pessoal da AWS que eu fui o primeiro certificado no Brasil, né? Eles nunca me desmentiram, porque essa informação ela não existe, né? Enfim, mas ele nunca foi desmentido, tá? Então é verdade. É verdade. Mas assim, e daí em 2017, né? Eu estava trabalhando na Oracle, né? Como Principal Solutions Architect, né, e eu entendi que era o momento de empreender, né? Daí eu saí da Oracle, daí fundei a CloudDog com um colega, né? E o foco era prover infraestrutura, né, de alta performance, principalmente para clientes que tinham uma demanda, né, específica de alto volume para web, né? E depois a gente saiu, né, dessa esfera de marketing, né, e começamos a atuar em outros tipos de clientes. Legal. Né, mas foi assim que a gente começou. Né? Enfim, e a gente evoluiu, né, durante muitos anos, né, dentro da jornada AWS. Né? A minha história, né, recente, né, ela se entrelaça, né, com a história da CloudDog e a nossa jornada dentro da Amazon Web Services. A Numen se encontrou com a CloudDog, a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui também, mas uma grata surpresa aí conhecer uma empresa, poxa, com bastante credibilidade no mercado, né? Uhum. Então acho que temos uma boa história pela frente. E, bom, hoje a gente vai falar aqui de um tema, é hype ou não é hype? O hype espinhoso, né? Hype espinhoso. Mas é um tema importante, né? É engraçado como isso que a gente vai falar aqui faz parte da pauta de toda a empresa. Não importa tamanho, não importa segmento. Hoje, pelo menos, já tive umas 3 agendas para falar sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Acho que é a pauta dentro das empresas de consultoria, dos clientes e das empresas fabricantes de software. Pois né? é. Acho que todas elas só falam disso. Né? Pois é. E não tem como não falar disso, né? Assim, é exato o que você falou. Todas as empresas estão buscando, tem
melhorado a vida de muita empresa, mas eu acho que o tema hoje é um pouco nesse sentido, mas é um tema que, de novo, assim, não é futuro, já é presente, e quem não tá com esse tema hoje na pauta tá ficando um pouco para trás, né? Então é muito importante. Bacana. E o tema é inteligência artificial generativa, né? GenAI. GenAI, famoso GenAI. Famoso GenAI. Alessandro, qual foi a primeira vez que você ouviu falar do termo GenAI? Putz, acho que foi lá em 2023, né? Foi no GPT, né? Assim, confesso que eu estava imerso, né, em projetos de infraestrutura, escalabilidade nuvem, eu não estava prestando muita atenção no escopo, né, de IA generativa, né? Eu tive o primeiro contato com o ChatGPT e eu lembro que, assim, ele alucinava demais, né? Então a gente fazia algumas brincadeiras. Eu falo que, acho que o primeiro, como é que se diz? A primeira utilidade, se é que é utilidade, né, que eu consegui, né, foi criar uma canção, né, em homenagem à minha sogra, que ela tinha, ela tinha tido ela colocou, como é que se diz, o marca-passo, né, e sobreviveu, né. Então era para enaltecer, né, a jornada dela, segunda jornada do herói, né. Foi legal, foi bacana, né, muito divertido. Depois eu usei uma outra IA, né, para fazer a música, né, em cima. Ficou bem engraçado. Depois, qualquer hora eu te mostro isso. Mas enfim, o que a gente percebeu na época, né, que isso lá em 2023, que era divertido, era interessante, era uma coisa nova, mas alucinava, né, do nada, né? Então, assim, a gente não conseguia ter uma estabilidade para usar em ambientes corporativos, né? E daí isso, junto com uma frase que eu escutei do então CEO da AWS, o Andy Jassy. Hoje ele é CEO da Amazon.com, né? Mas ele era head da AWS, né? E no keynote dele ele falou que a visão da AWS era que nenhuma LLM iria reinar, né, sobre a outra, né? Ou seja, cada LLM ia ter uma especificidade, né? Ia ser boa para resolver algum tipo de problema de negócio, né? Então, naquele momento eu entendi que a gente precisava testar, a gente precisava avaliar diversos cenários de clientes, né? E avaliar a questão de custo, performance, né, e adequação ao negócio, né? E foi aí que a gente começou a jornada da CloudDog, né, testando, né, as LLMs junto com os clientes, né, e a AWS. Bacana. E emendando ainda mais uma pergunta para você, Alessandro. Com a tua experiência aí da CloudDog, né? A gente ouve muito falar, a gente tem até um estudo aqui que a gente usou aqui para montar a nossa pauta, né? Que daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas na tua opinião e na opinião prática de quem está mesmo lá no campo, né? Por que esses experimentos, esses projetos, principalmente as POCs, com esse tipo de tecnologia, elas falham? Olha, assim, os motivos são os mais diversos, né? Dentro da CloudDog, nesses últimos 2 anos, né, desde 2024, né, no comecinho de 2024 até o final do ano passado, a gente executou aproximadamente, a gente trabalhou, na verdade, em aproximadamente 500 processos comerciais, né, com clientes diferentes, né? A gente conseguiu selecionar mais ou menos umas 50 POCs, e dessas 50 POCs, somente 2 ou 3 realmente foram para produção. Tá? A gente entendeu, né, que só 2 ou 3 realmente entregavam valor para o negócio de uma maneira consistente, né, e que realmente tinha ROI. Tá? Então, assim, muitas vezes o que se percebe, né, que a LLM ela não está, né, a máquina, né, de GenAI, ela não é sofisticada suficientemente para atender aquela demanda de negócio naquele momento, no tempo, né? E então a gente entendeu, né, que ela estava alucinando um pouco ainda, a gente não conseguia controlar, não conseguia resolver, aparar todas as arestas para fazer com que funcionasse de maneira adequada em todos os cenários do cliente, né? Em outros cenários, né, a gente percebeu que era falta de dados para fazer a validação da qualidade da aplicação. Então, imagina que a gente tinha uma aplicação, né, a gente embarcou GenAI para
automatizar algum processo, só que eu não tinha amostras suficientes para validar se a decisão que ela estava tomando era a decisão mais correta ou não, tá? Eu acho que essa daí é uma das principais razões. E assim, hoje, né, a visão que eu tenho é o seguinte, que quando a gente for selecionar um case, né, de negócio, um processo, né, para ser automatizado, para ser avaliado, tem que ser um processo que ou você está removendo um gargalo, né, ou seja, a empresa não cresce mais porque tem aquele problema que a gente está tentando resolver, né, ou vai melhorar a qualidade de serviço, a percepção da qualidade de serviço, né, pelo cliente final, né, ou assim, que vai gerar um impacto na última linha do DRE. Eu brinco muito que é gerar um impacto na última linha do DRE, que senão, assim, dificilmente você vai ter capacidade de investimento, né, para conseguir levar essa POC em ambiente produtivo. Legal. Né? Eu acho que complementando o Alessandro um pouco aí, tá? A palavra-chave aí nesse cenário acho que é o ROI. Tá? Que é o retorno sobre investimento, precisa da ROI. A gente falou do hype, e nem sempre o hype comprova o ROI depois. Então, assim, a gente acabou de falar, toda empresa tem que ter esse assunto na pauta hoje, mas tem que ter de uma maneira estudada, estruturada, e que vai trazer o negócio. Por que todo mundo está correndo atrás de AI, Generative AI? Para reduzir tempo de produção, tempo de desenvolvimento, ou seja, para baratear custo e ter um retorno maior. Quando você entra de uma maneira não estruturada, não tem uma visão de negócio sobre que problema específico você vai resolver, é onde você não consegue comprovar aquele ROI. Então, na minha opinião, acho que é por isso que entra muita POC, então muita gente faz prova de conceito até essa etapa, e aí a hora que a pessoa vê, poxa, é legal, resolve um problema? Talvez não. Será que era um problema? Bacana você falar isso. Então, eu acho que esse é um ponto-chave nessa questão. É um problema que merece ser resolvido, né? Exato. Então, e engraçado, né, Pena, que boa parte das iniciativas, ela começa pela ferramenta, né? E não pelo problema de negócio em si. E ferramenta por ferramenta não resolve nada, né? A gente precisa realmente ter um problema concreto. Mas, indo um pouquinho mais fundo nisso, né? Eventualmente, tudo bem, ROI é muito importante, mas eventualmente eu possa encarar alguma iniciativa para resolver um problema de negócio que traga, mesmo que na última linha eu não melhore o meu DRE, mas eu traga mais qualidade para um processo de negócio, eu posso encarar isso também como entre aspas, um ROI positivo? Sem dúvida é um ROI. Né? Porque você está trazendo qualidade. O fato de você aumentar a qualidade, a longo prazo, você está trazendo mais clientes, está trazendo mais lucro para a empresa de alguma maneira, entendeu? Nem que seja o teu time está mais contente trabalhando. Então, assim, existem várias maneiras de você medir qual foi o retorno que você teve dentro dessa implementação. E aí tem um ponto importante que você tocou aí, que é a questão de começar a tomada de decisão pela ferramenta. E assim, vamos lá, a AWS tem várias ferramentas super importantes, estou aqui vestindo a camisa da AWS, mas você tem que pontuar, você tem que começar pelo seu problema, assim, qual é a sua dor? Né? Então alguém tem que analisar o seu negócio para daí sim oferecer uma ferramenta que seja da AWS para falar, olha, essa ferramenta de AI é a que vai resolver o seu problema, é a que vai melhorar o seu negócio, é a que vai melhorar o seu investimento. Agora, você olhar para uma ferramenta e decidir assim, olha, meus concorrentes todos estão usando essa ferramenta, também vou usar, ou algum vendedor te empurrou essa ferramenta, faz sentido? Sim. Entendeu? Tem um mantra, né, que a gente vem repetindo nos últimos 2 anos, né, é que assim, a gente faz uma análise, né, daquele contexto de negócio com as ferramentas que estão disponíveis naquele momento, né? E a gente tem a certeza de que todas essas ferramentas elas vão evoluir, tá? O custo vai baixar e a performance vai aumentar. Então pode ser que naquele momento no tempo, né, a ferramenta ela não era precisa o suficiente para atender aquela demanda ou a régua, né, de um determinado cliente. Mas é importante você ter mapeado quais foram os resultados naquele momento e fazer uma reavaliação a cada 6 meses, né, para poder verificar se o que melhorou já vai ser suficiente ou não. Porque os ganhos de produtividade, eles podem ser bastante significativos, né? Legal. Eu me recordo, tá, assim, de um dos cases que foram para produção, tá? É um cliente nosso que a gente tem case público no blog da AWS, inclusive. Né? Então, depois a gente pode, acho que talvez até deixar a referência na legenda, né? Enfim, mas
é relacionado à parte jurídica, né? Mais especificamente para análise de contratos. Então, assim, eu não estou criando uma petição do zero, não estou criando um processo, né? Eu estou fazendo alguma análise, né, em cima daquele tema. Então, por exemplo, para você criar, né, prompts, né, para fazer análise de grandes volumes de texto, né, ele acaba se demonstrando útil, né, para ajudar a separar o joio do trigo. Eu me recordo que lá, em mais ou menos uns 16 anos atrás, eu participei de um processo como assistente técnico judicial, né? E o processo tinha mais ou menos umas 6.000 páginas, tá? E eu tive que ler as 6.000 páginas para criar depois 20 páginas de instrução do perito do que ele deveria analisar dentro do processo, tá? Hoje, as LLMs elas poderiam me ajudar a pelo menos reduzir o tempo. Esse daí foi um projeto de 2 meses, tá? Para ler, né, de forma mais crítica, né, para poder conseguir elaborar esses requisitos, né, pro perito, né, Sim. olhar. Então, assim, nesse tipo de aspecto, análise de grandes volumes de texto, eu acho que ajuda pra caramba, né? Bacana, bacana. E ainda mais nesse mote, nessa característica, tá? De que ainda existe muita experimentação, né? Claro. Você falou um pouquinho de dar uma segunda chance, uma terceira chance, porque a tecnologia ela está evoluindo constantemente, então você precisa revisitar, de repente, um resultado, porque a tecnologia pode ter evoluído a ponto de já ter resolvido uma dor que no primeiro momento você não tenha conseguido resolver, é isso? O que eu recomendo é você usar um processo meio que científico, né, para você realmente ter a precisão na análise de cada amostra. Tá? Então, assim, é uma coisa que você tem que executar o mesmo processo, né, com outras LLMs ao longo do tempo para ir acompanhando a evolução. Né? A gente entendeu que essa era a estrutura, né, que a gente precisava ter com os nossos clientes para conseguir garantir que aqueles que adotassem, né, poderiam estar evoluindo no futuro. Tá? Por que aquela LM naquele momento, né, foi suficiente, né? E depois de 1 ano, 2, né, testa de novo para ver se eu consigo usar uma outra LLM, né, que entrega o mesmo resultado num tempo menor ou numa melhor performance. Bacana. Né? E a evolução é muito rápida nesse sentido, né? Assim, você tá falando de 1 ano ou 2, mas se você olhar 6 meses atrás, a quantidade de coisa que evoluiu em termos de LLM e Generative AI e o quão preciso tá hoje é completamente diferente. Então, hoje você não. Há 6 meses atrás, 1 ano atrás, você não tinha um grau de confiança que você tem hoje e nem tinha a quantidade de opções que você tem hoje. Então, você fazer essa revisão periódica, olhando para a sua dor de negócio de novo, né? Olhando para o seu processo, você vai estar sempre tentando acompanhar a tecnologia ou tentando acompanhar a evolução. Então é bem, bem importante. Bacana. E, Pena, tem um relatório do Gartner que saiu em janeiro de 26 que ele menciona, né, que a maioria dos projetos eles acabam falhando, como a gente já comentou, né, e que muitos deles não passam pela fase de POC, né, de prova de conceito. E, na tua visão, por que as empresas elas não conseguem capturar esse valor? E por que elas não conseguem... Por que essa transição para geração do valor real tem sido tão difícil para essas empresas? Boa. Na minha opinião, é porque justamente o motivador é o hype e não a sua dor de negócio. Tá? Então, as empresas estão se movendo porque elas querem implementar a Generative AI, elas querem implementar um processo de AI sem saber exatamente qual é o problema e o que precisa ser resolvido. Então, quando você faz isso, é aquilo que a gente falou, você gera uma POC, você vai gerar um cenário legal. Ah, foi atrativo, foi legal? Foi, mas que problema isso de fato resolve? Isso não Por quê? A pauta é a entrega da POC, não pode ser Exato, porque se no momento que você entrega a POC, o dono do negócio, ele vê que o problema dele foi resolvido com aquela POC, ele vai seguir para o ambiente produtivo e ele vai continuar implementando esse tipo de tecnologia. Quando você inicia pela tecnologia, você seleciona, eu quero implementar uma LLM aqui e eu vou começar esse processo. Sem saber a sua dor de negócio, é nesse momento que quando chegar no final da POC, você vai falar assim, mas não resolveu nada para mim, ou só me trouxe custo, tá? Então, assim, acho que esse é um dos pontos. Exato. Tem um case bem interessante, é um case público que também a gente pode estar compartilhando, né? De um outro parceiro, a AWS não foi a gente que executou, né? É um parceiro de Centro-Oeste, né? E eles
tinha um cliente que era a distribuição, o core business, né, era justamente a distribuição de medicamentos, né? E eles demoravam muito tempo para fazer o processamento dos pedidos, Uhum. tá? Então, imagina que eles recebiam esses pedidos por e-mail, né? Imagina que alguém pode mandar uma solicitação, né, de cotação para um pedido de AS, né? Uhum. E daí, por exemplo, um pede 20 caixas de sei lá quantos comprimidos, né? E o outro pede só o volume total de comprimidos, Entendi. né? E assim, o que ele fazia? Ele interpretava, né, os e-mails com a solicitação. E a solicitação podia vir em e-mail do corpo do e-mail, em PDF ou Excel, ainda para ajudar. E sem ter um código normalizado da indústria, tá? Então, ele fazia justamente a classificação desse medicamento, né, que está sendo pedido, né, e procurava fazer um depara com a estrutura de item, né, que estava no estoque. Então, ele conseguiu automatizar, né, o processamento dos pedidos e conseguiu diminuir o tempo de resposta. Imagina que você tem diversas empresas que vendem uma commodity, né? Muito provavelmente, se aquele cliente tiver pressa e você conseguir responder antes, você consegue até vender, né, com uma margem um pouco melhor até. Poxa, que legal. Então, assim, e daí, assim, no caso, ele resolveu um gargalo, Sim. que antes utilizava, né, mão de obra, né, para poder estar fazendo esse processamento e passou a utilizar a LLM para isso. E eu até perguntei para eles, né, falei, putz, você usou algum método científico para isso, para analisar quanto tempo você ganha, qual é a curiosidade, não sei o quê, né? E daí eles falaram, pô, Alessandro, o ganho foi tão grande que a gente nem parou para fazer essa análise mais aprofundada. A gente percebeu que o nível de curiosidade era tão alto quanto, ou até melhor, do que um ser humano, tá? Então a gente acabou optando por fazer o rollout e depois a gente ia ajustando isso. Justamente por conta do tempo e otimização que eles valor que isso conseguiram. entrega para a de negócio, né, cara? Assim, eles conseguiram apurar, tá, quanto de pedido, né, quantos pedidos, né, o valor em reais era processado direto pela máquina, tá? E a curva exponencial, tá? Que eles foram fazendo rollout, né, ao longo do tempo, né? Também isso aí tá no case, tá explícito lá que a gente pode compartilhar. Eu vou dar um outro exemplo dessa questão de visualizar o ganho de performance, inclusive sem ter um estudo, assim, mas a própria questão do web coding, não vou entrar nesse tema, porque seria um tema longo para um outro podcast, mas é uma POC, é um teste que você faz que você vê de cara que os desenvolvedores levam muito menos tempo para desenvolver ou tem um apoio enorme. Então, isso acelera muito a produtividade em termos de desenvolvimento, para empresas de consultoria, para o próprio cliente desenvolver internamente. Então, isso é algo que é tangível, né? Então, você vê que algo que levava 3 meses está levando 2 semanas para ser implementado. Existem polêmicas se deveria ser utilizado ou não vamos entrar nisso, mas assim, esse é claro um ganho que a IA generativa está trazendo, entendeu? Então, isso é muito importante. Sem sombra de dúvidas. No ano passado, né, foi lançado o Amazon Kiro, né, que é a plataforma de desenvolvimento da Amazon com LLM embarcada, né? Já tem alguns times internos da Amazon, eles estão usando isso internamente, todos os times, né? A gente na CloudDog já começou a validar, né? Lá a gente usa muito Python e TypeScript, né? Dentro da AWS eles usam muito Java também, né? Enfim, e os resultados são de otimização de 75%. Na prática, projeto que era para durar 12 meses, né? Eles estão terminando em 3 meses. Impressionante. Então, assim, ajuda na produtividade e, assim, se você pode escolher, né? Ou você continua mantendo o projeto em 12 meses, se você puder, o timing for ok, né? Com um time um pouco menor, né? E daí você reduz também como é que se diz? O overhead da comunicação. Você está trabalhando com um time menor e mais focado, né? Você acaba diminuindo o overhead da comunicação e a produtividade também aumenta, né? Enfim, então tem diversos benefícios aí para estar usando na área técnica. Mas assim, nesse cenário específico, uma outra vantagem, o que é? É que você usa a LLM a seu favor para gerar, né, e você, sendo um desenvolvedor sênior, você tem condições de analisar o que foi gerado e entender se aquilo faz sentido ou não. Então, assim, ele passa a ser como se você estivesse fazendo pair programming com uma LLM, né? Então, você pede, ela gera, você revisa, compila, roda, testa e assim vai trabalhando.
E Pena, tem a questão dos dados, né? Não tem como separar, né, a inteligência artificial de uma gestão de dados eficiente, né? Qual que é o papel que uma boa organização, uma boa gestão de base de dados tem em todo esse processo? E qual que é o óbvio que a maioria das pessoas está ignorando no que diz respeito a tomar esse cuidado de ter muito bem fundamentado ali a base, né? Porque a gente sabe que inteligência artificial depende muito da matéria-prima, né? Matéria-prima, o combustível ali da inteligência artificial são os dados, né? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Exato, acho que até no começo o Alessandro comentou que esse é um dos motivos de falha, né? Quando eles vão tentar fazer a implementação de POC. É o que você comentou, Molina. Os dados, eles são a base para a inteligência artificial. Não só a generativa, mas toda a parte de machine learning, inteligência artificial, ela é baseada em dados. Você, primeiro, não ter dados suficientes é um problema, tá? Não ter dados de qualidade é um segundo problema. Porque tudo que aquele processo de inteligência artificial, treinamento, de machine learning, que vai estar trabalhando ali, ele está trabalhando em cima dos seus dados. Se eles são dados pobres, que não foram tratados, não foram limpos, Curadoria não importante. foram estudados, extremamente importante fazer curadoria de dados. Né? De novo, parte do negócio, como você vai modelar os seus dados e como você vai tratar esses dados. Se você tiver uma base de dados de qualidade, você vai ter um resultado com a IA de qualidade. Se você tem dados pobres, você vai ter um resultado pobre, e isso acho que é um dos motivos que acaba com as POCs, né? Exato. Eu acho que lá atrás, né, quando a gente estava falando de machine learning mais tradicional, né, a gente precisava dessa massa de dados para fazer o treinamento, né, das máquinas, né? Mais recente, com o advento da LLM, ele já tem um conhecimento, né? Eu sempre falo que a LLM é o algoritmo mais uma base de conhecimento que foi utilizada para treinamento, né? E é por isso que uma LLM da Anthropic, né, ela, mesmo que ela tivesse, né, o mesmo software, digamos assim, né, e ela fosse treinada, né, com a base de dados dela ou com a outra base de dados pública, né, teria resultados diferentes, né, porque ela foi sensibilizada, né, por dados diferentes. Né? Então, assim, isso daí acaba sendo importante. Mas, assim, a LLM já carrega, né, um pouco dos dados e, eventualmente, esses dados eles podem parecer ser suficientes para gerar um resultado para você, tá? Dentro de um determinado contexto. Mas você precisa, principalmente quando a gente estiver falando de situações onde ela tem que tomar uma decisão, ela tem que gerar o crivo sobre algum tema, né, ela tem que você tem que ter uma base de dados para justamente você validar se o que ela está gerando é correto ou não, né, a acuracidade da informação, né, pensando que no caso de uma LLM a gente está falando de algoritmos probabilísticos e não determinísticos, né, então a gente precisa garantir que assim, em 99,9% dos casos ele vai tomar a decisão correta, né, vai trazer a informação correta. Entendi. Então, na opinião de vocês, uma empresa que ainda não começou a jornada de inteligência artificial generativa, ela poderia minimamente arrumar a casa do ponto de vista de dados? Isso é importante como um pré-req aí? Sem dúvida. Assim, acho que esse é o primeiro passo, e talvez tenha um outro passo aí que acho que entra nesse assunto, que é a questão da infraestrutura que ele tem para rodar a infra. Então, assim, a gente tem que analisar em que ponto essa empresa ela está na jornada de transformação digital, tá? Não vou colocar só Generative AI. Mas primeiro, a gente tem que analisar se esses caras estão on-premise, ou se já foram para a cloud, né? Porque a capacidade de gerar cenários, né, de Generative AI hoje em cloud é completamente diferente de você fazer em on-premise. Você tem que bancar toda uma infraestrutura para poder rodar todos os modelos, enfim, LLMs, etc. Existem casos específicos de empresas altamente regulamentadas que precisam ser estudados, é um outro cenário, mas na jornada do cliente, quando a gente... a Numen está fazendo isso agora para os clientes, né? A gente tem que olhar todo esse processo e entender que nível de maturidade ele está em relação à transformação digital, em que momento ele se encontra, está on-premise, está na cloud, já está na cloud, aí sim a gente começa a tratar dados antes de tratar a inteligência artificial. Né? Então acho que é extremamente importante sim, a gente começar de novo, da base. Acho que a base é muito importante. Pedro, eu tenho na pauta aqui o tema, que é gravidade de dados. Isso tem a ver com esse tema?
tem. Que é... Sim. Quando a gente está falando de gravidade dos dados, né, ele está muito ligado aonde que o seu dado está e aonde está a máquina que vai fazer o processamento dos dados, né? Então, imagina, se eu tenho essa informação dentro do meu data center, dentro de uma máquina, no meu ambiente local, né, imagina que eu teria que levar esses dados para algum lugar para ser processado sempre que eu precisasse. Tá? Então, assim, eu tenho um overhead, né, do data transfer disso para esse outro lugar, para ser processado, depois ele seria apagado. Né? Imagina que se eu tenho todo o ambiente, né, do cliente na nuvem, já a gente pode configurar mecanismos de ETL automatizados, tá? Onde eu não preciso programar nada, né? Pelo menos para construir a camada bronze, né? Dos data lakes, né? A gente poderia já construir sem precisar fazer um processo de forma manual, né? Então a gente consegue com um clique, né, configurar essa operação de extração, né? E extração contínua de dados. Então eu consigo fazer qualquer outro processamento subsequente de uma maneira muito mais tranquila. Tá? Acaba trazendo um pouco mais de leveza para a solução e menos overhead administrativo, né? Sobre o tratamento dos dados para usar como base para GenAI, né? O que eu penso sobre isso? A gente tem dois caminhos, dois tipos de projeto, né? Que a gente vai fazer análise de algum conteúdo onde a própria inteligência nativa da LLM ela vai ser suficiente para entregar o resultado e esse resultado vai passar por alguma curadoria humana, tá? A inteligência nativa é aquela famosa inteligência que já foi treinada no modelo padrão. Exato. Então, a gente está usando essa inteligência que, por exemplo, no caso da Anthropic, no caso do GPT, ele já conhece o Código Civil, Constituição. Então, para fazer uma análise superficial de textos jurídicos, pode ser que seja suficiente, tá? Só que, assim, vai passar para a mão de alguém e esse alguém vai ter que revisar aquele material para ver se faz sentido ou não e detalhar mais sobre um determinado assunto. Tá? Esse daí é um tipo de uso. O segundo uso é quando você vai tomar uma decisão de negócio e você quer automatizar essa decisão. Aí, nesse caso, eu preciso do dado tratado, né, onde eu consiga validar os cenários de sucesso ou de erro. Tá? Se eu não consigo ter uma base onde eu consigo acreditar se aquele dado está correto ou não, ela não vai servir nem para eu fazer um treinamento de machine learning, tá? Porque ele vai estar trazendo resultados totalmente diversos, né? E nem para validar o resultado da utilização de um prompt para validar alguma coisa, entendeu? É bem interessante, né? E acho que agora a gente toca também, chega próximo de um tema aqui que também sempre está na pauta quando a gente está falando de GenAI, que é o que? A segurança dos dados, né? Todo mundo tem medo, né? Pelo menos ali no primeiro contato, enfim. Será que eu estou expondo meus dados? Será que eu estou deixando informação sensitiva, seja minha, seja dos meus clientes, dos meus parceiros expostas? O que a gente tem hoje de tecnologia que consegue, de alguma forma, mitigar esses tipos de riscos? Essa preocupação de compliance que você falou, ela, assim, eu tenho alguns casos práticos, tá, de eventos que a gente fez durante o ano de 2025 para falar sobre o tema, né? E alguns clientes que usam ferramentas públicas, né, como o ChatGPT, reportaram que informações da empresa estavam aparecendo em respostas, tá? E daí, assim, eles não sabiam dizer se eram de interações de outros profissionais, deles mesmos, né? Ou se foi algum material confidencial que foi utilizado para treinar o modelo. Tá? Então, assim, e eles acabaram abortando a utilização dos modelos abertos. Né? Quando a gente está falando, né, dos modelos que são utilizados dentro da plataforma do Amazon Bedrock, né, que é a plataforma onde a gente executa as LLMs dentro da AWS, a gente tem um ambiente seguro, tá? Porque imagina que tudo que a gente fala, tudo que existe, né, dentro de uma conta AWS, ela é criptografada com uma chave que só funciona dentro da conta do cliente. Então, inclusive, se eu tiver duas contas, né, por exemplo, uma conta de produção e uma conta de desenvolvimento, homologação, tá, esse dado ele precisa ser recriptografado com uma outra chave para poder transferir. Então, assim, é confiável,
né, dizer que assim, o dado que você armazena dentro de um S3 ele não vai vazar automaticamente. Lógico que a gente precisa tomar alguns cuidados, porque os dados em S3 também eles podem ser públicos, se você configurar para que sejam públicos. Legal. Né? Então tem que fazer a coisa certa e saber fazer a coisa certa. Bacana, né? bacana. E isso é interessante porque já me conecta a um outro ponto, né? Que enfim, a modernização, a migração desses dados para a nuvem, né? Então, a tua visão, Pena, até que ponto, né, o início dessa jornada de migração, de modernização desses dados para a nuvem, eles podem ajudar nessa jornada de inteligência artificial dentro de uma empresa? Na minha opinião, é fundamental, tá, Molina? Assim, você pode ter dados locais e tentar trabalhar com LLMs, com esses dados locais, mas você vai ter todo esse problema com o custo de transferência de dados, retorno desses dados que o Ale estava comentando antes. Você pode tentar trazer modelos ou LLMs locais para poder rodar dentro da sua empresa, para não externalizar esses dados, porque tem empresas altamente regulamentadas que não podem, de fato, mandar o dado em nenhum momento para fora. Uhum. Às vezes são regras de compliance que a empresa estabeleceu no passado e que precisam ser revistas e precisam mudar, mas o fato de você poder ter o seu dado em nuvem, né, depois que você faz uma migração, uma modernização, você tem uma alta capacidade de processamento que você não conseguiria ter em um ambiente on-premise. É o mesmo cenário da migração da cloud como um todo. Uhum. Né? Você tem acesso a uma capacidade computacional muito maior, uma flexibilização muito maior, gastando muito menos do que o que você gastaria para montar tudo isso on-premise, certo, Aledo? Eu acho que aquele conceito de nuvem, né, que a gente falava 15 anos atrás, né, que assim, a nuvem você paga por tempo de execução, né? Então, tanto faz você utilizar uma única máquina por 1000 horas ou você utilizar 1000 máquinas durante 1 hora. O preço que você paga é o mesmo, né? Essencialmente. Então, assim, para você fazer treinamentos, para você fazer processos de validação, construção, né, da própria ferramenta, né, e a própria inferência, né, você acaba utilizando uma capacidade, né, que você não precisa manter. E a gente está falando de equipamentos e placas que são caras, né? É um hardware que não é assim acessível e muitas vezes ele não está disponível, tá? Então, imagina que a gente tem diversos hyperscalers, né, que estão comprando praticamente todos os equipamentos fabricados, né? Então o tempo de espera acaba sendo bastante elevado, né? Então, você deixar postergar, né, um projeto por 1, 2, 3 anos, porque você não tem a infra correta, né, para rodar, suficiente para rodar, Uhum. você pode estar perdendo a competitividade, a empresa pode estar indo à falência em algum momento, né? E aí você não precisa se preocupar com isso, né? Depois que falir, né? E evolui rápido, né? Olha, então assim, hoje você vai comprar todo um hardware para atender um cenário específico com aquele cenário de IA que você tem, ou dados que você tem. Daqui 3, 6 meses, mudou, você precisa comprar o hardware tudo de novo, você precisa fazer um upgrade. Então, assim, é essa flexibilidade que a migração e a transformação traz para o cliente, entende? Uhum. E aí eu vou voltar só um pouquinho na questão do compliance, da segurança. É extremamente válido, eu acho que é uma das barreiras que ainda seguram muitos clientes, principalmente enterprise, large enterprise, nessa questão da migração ou no uso da Generative AI. Mas aí, reforçando o que ele falou, a AWS principalmente tem mecanismos que você consegue utilizar as LLMs e toda a parte de IA generativa em um ambiente seguro e fechado, onde ele não tem que compartilhar os dados deles com um ambiente público, entendeu? Eu acho que, assim, imagina que lá atrás, né, existia alguma dúvida de empresas de grande porte, bancos, né, e se a nuvem era segura ou não. A gente já passou dessa fase. Exato. Assim, a gente já passou, né, desse momento de confiar, né, de que a nuvem é segura. Né? E, assim, tudo que a gente pensou, né, em termos de segurança, de infraestrutura, né, ele está sendo replicado os mesmos moldes, né, o mesmo nível de compliance para a parte de LLM. Então, você tem a garantia de que uma LLM ela é treinada, né, dentro da AWS, por exemplo, a infraestrutura que a Anthropic usa para fazer o treinamento é dentro da AWS também, né? E daí a LLM treinada é provisionada dentro da AWS, você utiliza essa LLM, tá, com os dados que estão na sua conta AWS criptografados e seus dados não vão sair dali.
né? E daí você controla o que você vai fazer com isso. E existe uma garantia, né, de que esses dados nunca vão ser utilizados para fazer o treinamento da versão da LLM que a Anthropic usa, tá? Isso é muito importante, né? Mas a gente pode estar fazendo um refinamento dessa LLM com seus dados. E o produto refinado fica dentro da sua conta também, tá? Então, assim, são níveis de garantia que a gente está falando que funcionam. Bom, agora uma pergunta para vocês dois, talvez começando com você, Pena, e você pode complementar com a tua visão também, Ale. Mas como a união da visão estratégica de negócios da Numen e toda a capacidade técnica e de entrega da CloudDog atacam esses problemas, né? Esses desafios que a gente discutiu um pouco hoje, que a gente acaba enfrentando no dia a dia? Boa, Molina. Esse é um ponto muito interessante, o que levou justamente à parceria com a CloudDog. Não só em relação à IA generativa, obviamente, mas assim, em como a gente vai atender o nosso cliente maior e ampliar o nosso portfólio de ofertas, né? Então, assim, explicando, a Numen tem um alto conhecimento e experiência, principalmente com vários clientes grandes, enterprise e large enterprise, onde a gente tem essa experiência forte de negócio. Muito por conta do SAP, obviamente, mas a gente tem essa experiência forte de negócio, a gente entende desse negócio. E o que a gente está falando aqui é justamente entender a dor do cliente para poder atacar exatamente esses pontos de dor e conseguir trazer um benefício real para ele, realmente resolver um problema que existe, que ele tem, né? E aí é onde a gente consegue ter essa parceria estratégica com a CloudDog, e dentro do universo AWS isso é muito comum, os parceiros fazerem essas junções e conseguirem se ajudar nesse sentido, né? Porque eles têm uma expertise muito maior, principalmente em projetos de Generative AI, é o que o Alessandro estava falando, aplicou no passado, sabe exatamente quais foram os problemas que passaram, então a gente consegue juntar a nossa capacidade de entendimento de negócio para resolução de problema, junto com o braço também técnico e a capacidade deles em projetos e experiência em Generative AI, certo, Ale? Exato. Inclusive, assim, uma coisa que foi bem legal, né, que a gente, durante o ano, né, de 2024, né, a gente executou essa quantidade enorme de projetos, né, de provas de conceito, né, e a gente conseguiu encontrar projetos que realmente fizessem sentido e que fossem suficientes para a gente utilizar como referência para a competência de GenAI, tá? Então, nós fomos um dos primeiros parceiros aqui, Brasil, né, a tirarem a competência de GenAI, né? E existe uma célula dentro da AWS, né, que justamente acaba sendo utilizada, né, para um fórum, né, de discussão entre parceiros, para a gente compartilhar, né, as experiências, as soluções, e até para a gente estar assimilando as novidades aí que vem da AWS, né? Enfim, tem um ponto, né, na verdade, que também corrobora, né, com a parceria, né? O que é? É que lá atrás, né, a CloudDog, ela foi uma empresa de desenvolvimento de software. Nós nascemos desenvolvendo para a nuvem, né? E, inclusive, assim, a gente tem diversas credenciais relacionadas a desenvolvimento, tá? De 2021, 2022 para cá, a gente começou a ter um foco muito maior em infraestrutura, tá? E quando a gente está falando de infraestrutura, é uma camada de requisitos não funcionais. Então, a gente está falando de escalabilidade de aplicações, resiliência, de segurança, né, de outros requisitos que não são necessariamente conectados a uma linha de negócio específica. Isso né? afasta um pouquinho. Exato. E daí o que aconteceu? A gente se deparou, né, em 2024 precisando fazer projetos de GenAI e a gente não tinha um conjunto de analistas de negócio dentro da CloudDog que pudessem estar trabalhando com os clientes para fazer refinamento dos cases. Tá? Então a gente acabou trabalhando muito alinhado com as TIs, né? E alinhando, né, com as TIs, a gente acaba produzindo resultados que são bons para as TIs e não para o negócio como um todo. Negócio. Exato. Mas, assim, foi uma experiência que a gente achava que precisava passar até para entender o que funcionava e o que não funcionava. Mas hoje eu reconheço, não precisavam ter sido 50 projetos. Exato.
A gente poderia ter feito 10 projetos, 15 projetos, e provavelmente isso já seria suficiente, Aham. né? Mas, assim, tinha muita gente, muita curiosidade, né, dos clientes em entender como é que funcionava, e a gente acabou trabalhando em cima disso, né? Legal. Hoje, né, o nosso foco está muito ligado aqui a migração de LLMs, tá? Então imagina o seguinte: você tem uma empresa X, né, que você resolveu um problema, tá? Pode ser uma startup, pode ser uma grande corporação, né? Você resolveu um problema, um processo de negócio usando uma ferramenta que está fora da nuvem, tá? Aí pode ser GPT, pode Uhum. ser Gemini, pode ser uma outra que está do outro lado do planeta, né? Enfim, você está usando isso, ela é útil para o negócio, então você fez a validação da utilidade da ferramenta, mas você não tem a confiança em relação à escalabilidade, em relação a custo, em relação a dados. E daí a gente pode trabalhar junto, né, com essas empresas para estar migrando isso para uma LLM da AWS. Que está rodando, né, dentro do ambiente AWS, né? Pode ser uma da própria Amazon, como a Amazon Nova, né? E daí a gente tem outros mecanismos de incentivo, né, que a gente pode estar utilizando para validar, né, a aderência, né, dessa LLM para o cenário de negócio, ou pode ser uma da Anthropic, que funciona em cenários mais amplos, né? Enfim, mas a ideia é justamente trabalhar em cenários que já foram mais validados, né? E em outros cenários que a Numen levantar com os clientes, né? Então, assim, não é que a gente não vai fazer projetos novos, assim, do contexto totalmente novos. Não, a gente só precisa lançar a mão, né, de times capacitados para fazer análise de negócio, entender, criar, né, os cenários de teste, de validação, né, para que a gente possa estar executando tecnicamente isso. Legal, aí é bacana que todo esse leque de oportunidades, né, Uhum. de flexibilidade que a nuvem ela provém para a gente, ela amplia muito, né, nossa capacidade. Então, vida longa essa parceria, viu? Muito, muito bom. Acho que Exato, eu acho que o ponto é esse, né, Molina? Trazer a capacidade de inovação para os nossos clientes. sim. Eu acho que quando a gente fala de ampliar o nosso portfólio, é isso, assim, o que a gente consegue de trazer de inovação em conjunto Uhum. para esses clientes, entendeu? E me fala um pouquinho mais, falando em portfólio, para além, né, se aprofundando um pouquinho mais, para além de inteligência artificial e de migração enfim, das LLMs, aí, dos modelos, o que mais a gente pode contribuir aí dentro das capacidades unidas agora da Numen e da CloudDog para os nossos clientes? Dados, com certeza. Dados? Dados, claro. Óbvio, não. A Numen tem uma equipe especializada em dados, né, de dados. que é o DGNI. Então, assim, justamente esse é o grande valor da gente conseguir trazer esses profissionais, esses analistas, para poder trabalhar nesse sentido. Então, essa oferta é muito interessante. Agora, saindo um pouco desse universo, a gente já, enfim, tem as ofertas, principalmente migração com SAP, integração com SAP, sistemas legados, que a Numen já está acostumada a fazer há muito tempo. Então, assim, a Numen vem expandindo todo o portfólio, né? Enfim, além do SAP, Salesforce, AWS e etc. Então, isso é muito importante. Então, a gente acaba ampliando esse leque. E aí, trazendo a CloudDog junto com a gente tem mais ainda ofertas do que a CloudDog está acostumada a fazer em relação à migração e etc. Acho que foi uma conversa, né, que a gente começou a ter no final do ano passado, que foi muito legal, né? Que, assim, a Numen hoje estão perto de 1.200 profissionais, certo? Sim. Então, vocês ganharam, né, o prêmio de melhor parceiro SAP de 2025, se não me engano, Latam e Brasil, certo? Foi Brasil. Latam ainda não, a gente vai chegar lá. Legal. Mas, enfim, então, assim, vocês estão ancorados, né, dentro do ecossistema SAP. Estão começando a trabalhar com Salesforce, certo? E também com a AWS já há algum tempo, né? Exato. Então, assim, a CloudDog, ela não fez projetos SAP ainda, tá? E não fez projetos de integração com qualquer coisa relacionada a Salesforce, né? Então, tudo que vocês fazem, tá, não tem praticamente intersecção nenhuma com o que a CloudDog já fez. Bem tá? complementar. Né? É 100% complementar. Então, assim, com essa baixa ou nenhuma sobreposição, né, a gente pode falar abertamente de como que a gente pode contribuir, né, para a execução dos projetos. Né? Nossa expertise, né, do nosso time, ela está muito focada justamente em fazer com que sistemas escalem, sistemas não caiam, né? E que a gente consiga ter toda essa resiliência necessária em ambientes críticos, tá? E segurança, né?
E uma coisa que é interessante, né, que a gente começou lá atrás, né, até por uma característica de como que a gente estava engajado com os times AWS, né, trabalhando com clientes SMB e startups ainda num modelo de bootstrap. Tá? Então, eram empresas bem pequenas, né, que estavam em fase de validação de produto e tal. Então, o que acontece? A gente acabou fazendo entregas muito relevantes, né, para esses clientes, eles conseguiram escalar, né, mas eventualmente, né, a gente está em busca, né, de clientes que já estão no momento que essa robustez tem mais valor para eles, né? Ou seja, que eles já têm um problema que realmente precisa ser resolvido em termos de resiliência, de segurança, né? Então, hoje a gente trabalha, a grande parte dos nossos clientes são empresas de tecnologia, diferente da Numen, que é manufatura, né? Então, assim, Manufatura, finanças também. Finanças. A gente, por exemplo, bancos, a gente tem alguns bancos, mas a maior parte são fintechs. Né? Mas assim, são ambientes regulamentados, né? A gente apoia os clientes a estar tirando certificações PCI e tudo mais, né? A gente trabalha não na homologação, mas na preparação da retaguarda para passar para uma homologação, né? Então, porque a gente sempre segue as melhores práticas da AWS. Os times, os profissionais, quando eles entram na CloudDog, eles entendem que não basta fazer a coisa acontecer, tem que fazer da melhor forma possível, seguindo uma régua de compliance, tá? Então, isso acaba fazendo a diferença, né? Porque a gente já constrói o nosso baseline, ele já é muito bom. Enfim, então, a gente cria soluções, né, escaláveis usando Kubernetes, enfim, serverless, né? Boa. Então, ajuda clientes a migrarem aplicações que estão no modelo tradicional, rodando em máquinas virtualizadas para rodar em containers, né, primeiro, e depois, se precisarem de uma complexidade um pouco maior para escalar, a gente acaba portando o Kubernetes, né, enfim. Então, a gente acaba trabalhando muito com esse tipo de cliente. Bacana. Quem ganha são os nossos clientes, né? Exato. Exato. Sem dúvida. Bacana. E indo aqui já pro final da nossa conversa, que Claro. sem dúvidas tá bem gostosa, bem proveitosa. Pena, para aquele gestor que está ouvindo a gente agora ali e teve algum tipo de problema, né, ou de dificuldade em utilização da IA de forma estratégica, né? Qual que é a principal decisão que ele deveria tomar hoje? E como que a nossa parceria poderia ajudar esse gestor que está nessa situação? A primeira decisão é não desista. Tente novamente. Segunda chance, como a gente falou, não desista. Acontece, todo mundo passa pelo momento de falha. A resiliência é a perfeição. Exato, E isso assim, cara, falhou rápido, esse é o ideal. Todo mundo vai falhar, os projetos falham, então assim, não desista. E com essa parceria, como a gente comentou, e a gente está oferecendo agora para os clientes, né, Molina, assim, todo um trabalho de aquilo que a gente comentou, de estudo de maturidade. Em que momento que esse cliente se encontra e como que a gente consegue apoiar ele de maneira assertiva para resolver de fato um problema, tá? Então, assim, de novo, a gente aqui não quer vender projeto de GenAI por vender projeto de GenAI. Bacana. Né? A gente quer resolver o problema do cliente. Se o problema do cliente for resolvido com uma planilha de Excel, ok, a gente tornou aquele cliente feliz e a gente resolveu aquele problema. Se a gente tiver que fazer uma migração para a nuvem, a gente vai fazer uma migração para a nuvem. Se tiver que fazer curadoria de dados, a gente vai fazer curadoria de dados. Né? Então, acho que isso é muito importante. Então, eu acho que o meu recado é justamente esse. Buscar o que a gente, pelo que a gente está fazendo, que é justamente conseguir atacar a fonte do problema e descobrir qual é a razão do problema para poder, aí sim, não remediar, mas sim resolver aquele problema. E evoluir, né? E evoluir. Eu acho que, assim, estar experimentando, né? Estar discutindo, né? Processos, revisitando processos que já são executados da mesma forma há muito tempo, né? Como que funciona a tomada de decisão dentro da empresa, né? Eu acho que são aspectos que merecem ser discutidos sobre uma outra ótica, né? Por exemplo, sabendo que IA está aí e pode ajudar a gente, né? Como que a gente poderia estar trabalhando esse processo, né? Porque assim, a IA, ela pode até, como por ser um algoritmo probabilístico, ela pode errar eventualmente, né? Mas a gente também erra como ser humano, né? Então, Exato. assim, então é avaliar, né, se ela está errando menos,
né, do que nós, né? E assim, Boa. eu sempre gosto de discutir sobre processos de negócio que realmente afetam o resultado final da empresa, né? Então imagina assim, se você tem uma ferramenta, né, um aplicativo de entrega de comida, né? Qual que é a percepção sua de qualidade do aplicativo? Talvez como que eu encontro a comida que eu quero comprar o mais rápido possível e como que eu consigo entregar aquela comida para o meu cliente o mais rápido possível. Então, eventualmente, são pontos, né, que faz sentido a gente estar pensando em como estar usando o IA para otimizar o processo. Muito bom. Né? Então, dando um cenário. Por exemplo, se eu tiver num cenário jurídico, né? Por exemplo, eu preciso fazer uma análise de um contrato, né? Então, quais são cláusulas que o meu jurídico obrigam que tenham em contrato de fornecedores e que se não tiver eu posso ter algum problema. Então ele pode gerar um score, né, para a gente em relação à aderência daquele contrato, né? Então assim, pensar, né, em processos, né, se a gente vai falando, né, de uma empresa, uma grande corporação, pode ser que não seja um processo core, mas se a gente estiver falando de um escritório de advocacia, ele passa a ser um processo core, né? Então, enfim, eu acho que isso daí acaba sendo importante aí para você garantir que vai ter, né, um contexto de negócio alinhado, Exato. né, e que se aquela hipótese, né, de aderência, né, daquele LLM para resolver aquele problema de negócio funcionar, você vai ganhar dinheiro com isso, né? A empresa vai ganhar dinheiro com isso. Bom, acho que temos um podcast, né? Exato, é isso aí. E aproveitando, Alessandro, quem quiser entrar em contato contigo, qual a forma mais fácil das pessoas te encontrarem? Bom, TikTok? TikTok, eu não tô no TikTok. Na verdade, eu acabo sendo mais ativo no LinkedIn, Perfeito. tá? Quando eu usei Instagram por uma semana, eu só compartilhei comidas. Isso em 2010. Em 2010, né? E eu entro eventualmente a cada 3 meses, né? Então, assim, acho que pelo LinkedIn vocês podem me encontrar, né? Alessandro Oliveira dentro da CloudDog, né? Bacana. E também através da Numen, né? Bacana. E você, Pena? Pô. Pena é bem ativo nas Bom, redes sociais, eu né, velho? ao contrário do Ale, eu tô em quase todas as redes sociais, exceto o TikTok. Ainda não tô lá. Acho que ainda não consegui compartilhar meus dados lá ainda. Então, assim, ainda tô dando uma segurada. Mas, assim, acho que o principal cara, numenit.com/cloud. Esse é o principal canal para falar, principalmente do que a gente tá falando aqui, tá? E, assim, LinkedIn. Então, acho que a gente deixa disponível as redes aí. Eu estou sempre promovendo tudo que a gente faz lá em relação à Numen, as nossas ofertas, o que a gente está entregando. E, cara, estou à disposição para quem quiser bater um papo com a gente e a gente ajudar a resolver um problema de maneira inovadora. Você seguir a CloudDog, né? Seguir a Numen, né? Os perfis das empresas que a gente sempre está compartilhando conteúdos relevantes, né, sobre o tema, né? A gente está fazendo também, a cada 2 semanas, a gente faz um webinar, tá, para tratar de algum tema, né? Então, a gente sempre faz uma pesquisa ao final de cada webinar para entender temas que são de interesse, né? E a gente acaba tentando falar, né, sobre esses temas, né? E também no nosso site também, né? clouddog.com.br. Boa. Excelente. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Obrigado a vocês pela audiência maravilhosa. E nos encontramos no próximo episódio aqui do Numen Talks. Até mais, gente. Obrigado.